fosse a irmã do pastor Ivan. Está ali aquela branquinha linda, dos olhos verdes, que com muita oração o Senhor Jesus me deu. Queridos, eu quero convidá-los para a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Queria pedir a compreensão dos irmãos. Eu cheguei ainda há pouco, o pastor Ricardo foi me buscar no aeroporto. Eu preguei por 13 dias no centro-norte do estado da Bahia. Estou chegando de viagem hoje, um tanto cansado, mas a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. Após a leitura, eu pedirei aos irmãos que, por favor, permaneçam com as vossas Bíblias abertas durante toda a exposição destes versículos. Nós iremos expor estes 5 versículos, que eu julgo que seja de suma importância para uma ocasião como esta. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Os que encontraram, digam amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Digam, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Diga, querendo o aperfeiçoamento. Repita esta palavra, aperfeiçoamento. Para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos, diga, cresçamos, em tudo daquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, digam todos, faz o aumento do corpo, isto para a sua edificação, em amor. Digam todos comigo, pastores, os ortopedistas de Deus, para a igreja de hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O Novo Testamento, meus irmãos, possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos. Estes 27 livros do Novo Testamento estão divididos em 4 grupos de livros. O primeiro grupo de livros, chamados de biografia, que são os 4 primeiros evangelhos, que narram a história de vida e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo grupo de livros, chamado de históricos, composto por um só livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro grupo de livros, chamado de epístolas, missivas ou cartas, composto por 21 epístolas, sendo 13 delas escritas pelo apóstolo Paulo, 8 delas chamadas de gerais, universais ou católicas, já que a palavra católico, católica no latim, significa universal. Esse texto que nós lemos faz parte da terceira divisão de livros do Novo Testamento. A última parte de livros do Novo Testamento é a profecia, composto por um só livro profético, que é o livro do Apocalipse. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, escrevera 13 epístolas. E as epístolas do apóstolo Paulo dividem-se também em 4 grupos. O primeiro grupo são as epístolas do cárcere, epístolas em que o apóstolo escreveu enquanto ele estava preso na prisão romana ou na prisão cesariana. Essas epístolas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O segundo grupo de epístolas são as epístolas pastorais, Tito e Timóteo. Terceiro grupo de epístolas
são as epístolas de viagem, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava viajando. Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios e a epístola aos Romanos. E há uma epístola, um grupo que é chamado de epístola híbrida. Por que híbrida? Porque esta epístola pertence tanto ao grupo das pastorais, quanto às do cárcere, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, quando escreve essa epístola, escreve para um pastor, mas escreve de uma prisão. Esse texto que nós lemos faz parte das epístolas do cárcere. Essa epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ele escreveu por volta do ano 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E ele tinha alguns objetivos ao escrever essa epístola. Ele tinha algumas propostas ao escrever a epístola aos Efésios. Ou por que não dizer, 5 propósitos tinha o apóstolo quando escrever esta epístola. O primeiro propósito, no capítulo 1, a salvação em Cristo. Segundo propósito, no capítulo 2 e 3, a transformação em Cristo. Terceiro propósito, no capítulo 4, a unidade em Cristo. O quarto propósito, nos capítulos 4 e 5, a santidade em Cristo. E o quinto propósito, nos capítulos 5 e 6, a proteção em Cristo. Tudo em Efésios é em Cristo. Tudo nessa carta gira em torno da pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus, no Senhor e nele, são expressões que o apóstolo Paulo usa pelo menos 160 vezes no Novo Testamento. Mas só aqui na Epístola aos Efésios, Paulo usa por 136 vezes a expressão em Cristo, nele. Paulo está mostrando que tudo que a igreja faz tem que ser para Cristo, tem que ser em Cristo, para a glória de Cristo. O ministério que foi dado ao pastor Ricardo não é para a glória dele, não é para ele ser aplaudido e nem ovacionado pelos homens, mas esse ministério que lhe foi confiado esta noite é para a glória de Cristo, é para que em Cristo ele ganhe outros para Cristo e o reino de Cristo continue prosseguindo e avançando para a sua glória. Quando nós meditamos neste capítulo 4 a respeito da unidade do corpo de Cristo, ou a unidade dos membros do corpo de Cristo, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, por diversas vezes, sempre gostou de utilizar dessas metáforas ligadas ao corpo para direcionar a igreja. Vejamos, por exemplo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 12 ao 27, Paulo fala da unidade dos membros do corpo. Em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, Paulo fala da operação dos membros do corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao 19, o corpo é tido como membro de Cristo e templo do Espírito Santo. E nós sabemos que existem no corpo vários membros, vários órgãos, todos eles são importantes, mas o que sustenta o corpo, o que mantém o corpo de pé, o que dá o sustentáculo para o corpo são os ossos. E Paulo vai falar aqui nesse texto de uma maneira muito profunda a respeito dos ossos espirituais da igreja. E ao comparar a igreja como corpo de Cristo, o apóstolo Paulo fala de quase todos os membros, internos e externos, mas ele não fala diretamente sobre os ossos. Ele não é muito claro, ele não é muito específico. É necessário uma análise mais profunda para nós encontrarmos essa descrição que o apóstolo Paulo fala sobre os ossos. Antes de nós entendermos a importância dos ossos do corpo de Cristo, no sentido espiritual, eu preciso mostrar aos senhores, às senhoras, a importância do osso no pensamento nosso, na nossa compreensão, dentro da própria medicina. Qual a importância do osso para o nosso corpo? Os ossos do corpo humano são 206 ossos, divididos em ossos da cabeça, ossos do pescoço,
ossos do ouvido, ossos do tórax, ossos do abdômen, ossos dos membros inferiores, como a cintura, a pélvica, a coxa, o joelho, a perna, o pé, ossos dos membros superiores, como cintura escapular, braço, antebraço e mão. Note bem, a cabeça é formada por 22 ossos, o pescoço é formado só por um osso, chamado hioide, o ouvido é formado por 6 ossos, o tórax é formado por 44 ossos, o abdômen é formado por 7 ossos, e os membros inferiores são formados por 62 ossos. E nós podemos notar que cada um desses ossos tem a sua importância, cada um desses ossos no corpo tem o seu valor. E se nós não tivéssemos ou sofrêssemos a falta de um desses ossos, sem dúvida teríamos debilidades, sem dúvidas teríamos sérios problemas, como sofrem aqueles que não os possuem. O que é que o apóstolo vai evocar para nós com essa palavra aperfeiçoamento, que nós veremos logo a seguir? Que Deus dá importância aos ossos espirituais do seu povo, que Deus se preocupa com a saúde dos ossos espirituais da igreja. No Salmo 139, o verso 15, o salmista disse: os meus ossos não te foram encobertos. Uma coisa que eu quero te dizer, meu irmão, é que Deus conhece cada um dos seus ossos espirituais, e que se porventura algum deles estiver sofrendo algum tipo de problema, esta noite é propícia para Jesus curar os ossos da tua alma. Quem pode levantar a mão para o céu e receber esta palavra? E quando o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 4, o versículo de número 12, acompanhe comigo. No 11 ele diz a respeito do ministério. Veja aqui as conjunções. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pegue a sua mão, por favor, levante a sua mão assim. Isso, ó. E ele deu uns para, diga, apóstolos, diga, profetas, evangelistas, os pastores e os doutores. Note bem, os apóstolos são representados por este dedo aqui, que nós chamamos de dedo polegar. O dedo polegar, ele serve para segurar, para dar sustentação e apoio naquilo que nós pegamos. É aquele dedo da força, é aquele dedo do empuxo. A palavra grega para apóstolo é apostelo, aquele que foi enviado, aquele que foi mandado. O apóstolo é aquele que chega e arregaça as mangas, mete a mão, arranca o toco, como diziam os pastores antigos. Vai lá e arranca o toco. É o apóstolo, ele arranca o toco. Ele tira, ele prepara o terreno, ele ganha almas. Quando o apóstolo faz o trabalho dele, em seguida ao trabalho do apóstolo, quem vai? O profeta. O profeta era aquele que apontava os pecados do povo. A palavra hebraica para profeta é nabi, porta-voz de Deus, aquele que fala em lugar de Deus. O profeta é aquele homem que Deus levanta com a mensagem para trazer o povo ao arrependimento, à conversão, a se voltar para Deus. O papel do sacerdote era trazer Deus até, o papel do sacerdote era levar Deus até o povo, mas o papel do profeta era trazer Deus até o povo. Aliás, o papel do sacerdote era levar o povo a Deus, mas o papel do profeta era trazer Deus ao seu povo. Então o profeta é aquele que aponta, é aquele que indica o caminho do arrependimento. Mas ao lado do profeta, nós temos o evangelista. Note que esse dedo chamado de dedo médio, ele é o maior dedo da nossa mão. Por que ele é o maior? Porque o trabalho da evangelização é gigantesco. A evangelização alcança todos os rincões do mundo. O evangelista é aquele que Deus escolhe para levar a mensagem do evangelho aos povos, às tribos, às línguas, às nações. Mas ao lado do evangelista, nós temos o dedo anelar. Como é o nome do dedo? Porque nele vai uma aliança. Note isso aqui, pastor Ricardo. Veja só. O apóstolo não vai
aliança. O profeta não vai aliança. O evangelista não vai aliança. Esse aqui, quem são esses? Os doutores. Note só, eles são os doutores, mas ele é o menor dedo das mãos. Porque é sempre assim, quem sabe não diz que sabe. Quem sabe não se apresenta dizendo que sabe. Quem sabe não chega dizendo que sabe. Se você olhar um pé de laranja, os galhos mais carregados são os que mais se abaixam. Se você notar quando chove, onde fica a chuva? Lá nos montes ou nos vales? Nos vales. Porque o mestre é o simples. Ele sabe muito, mas ele sempre se coloca como aquele que não sabe de nada. Ele tem aquele pensamento socratiano. Sei que nada sei. Ele tem aquele pensamento de um eterno aprendiz. Ele tem um pensamento do que eu sempre gosto de usar com os meus alunos, que não há quem saiba mais, não há quem saiba menos. Existem saberes diferentes. Esse é o mestre. O mestre ensina o apóstolo. O mestre ensina o profeta. O mestre ensina o evangelista. O mestre ensina o pastor. Mas o único que casa com a igreja é o pastor. Esse vai, esse vai, esse vai, esse vai, mas esse fica. O que Deus está fazendo com você hoje? Ele está te casando com a igreja. Ele colocou uma aliança na sua mão, no seu dedo espiritual, dizendo: hoje você não vai mais, porque agora você tem um compromisso de cuidar da saúde dos ossos do meu povo. O pastor é o único que tem esse comprometimento com a igreja. Faça chuva ou faça sol, lá está o pastor. Em dias bons ou em dias ruins, lá está o pastor. Feliz ou alegre, lá está o pastor. Os pastores são semelhantes aos soldados antigos das campanhas de Alexandre o Grande. Os soldados vestiam as suas armaduras, iam para a guerra. Havia campanhas que duravam 10 anos de batalha. 10 anos depois, eles voltavam para casa, muitas vezes não tinham oportunidade de tomar banho. E diz a história que quando eles iam tirar a armadura, saíam pedaços de carne, pedaços de pele. Assim são os pastores. Eles estão com as armaduras para defender o rebanho, para defender a noiva, para cuidar da igreja, mas muitas vezes cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de problemas e sem poder dividir com ninguém. Mas eles estão lá para cuidar da sua vida, para cuidar da minha vida, porque eu sou pastor, mas também sou pastoreado. E eu gostaria que essa noite você abrisse a sua mente e tivesse essa compreensão do valor que tem o ministério pastoral para a igreja e levantasse a mão para o céu e agradecesse a Deus pelo pastor que você tem. Você pode fazer isso essa noite? De dar glória a Deus pelo pastor que você tem? Aleluia. Dentre as diversas áreas da medicina, dentre as diversas áreas, como a patologia, pneumologia, neurocirurgia, pediatria, psiquiatria e tantas outras, existe a ortopedia. Nicholas Embry é conhecido como o pai da ortopedia. De onde vem esta palavra? Vem do grego. Orto significa certo. A palavra ortopedia dá a ideia daquilo que é para ser endireitado. Tanto é que o símbolo dos médicos que trabalham com ortopedia é uma árvore que está sendo endireitada. Deus deu os pastores para a igreja com o objetivo, com o propósito de endireitar a sua noiva, de colocar no lugar o que está fora na sua noiva. E nós vamos notar aqui que existem vários problemas que só o médico ortopedista pode tratar. Primeiro deles, o problema da fratura. A fratura é a perda da continuidade óssea, ou seja, a quebra do osso. E essa quebra do osso pode estilhaçar o osso, pode gerar vários pedaços de osso. Há vários tipos de fratura: a traumática, a patológica, a simples, a exposta. Só o ortopedista pode tratar da fratura. Há um problema chamado de osteoporose, todos vocês conhecem.
O que é osteoporose? A fraqueza dos ossos. É uma condição de enfraquecimento dos ossos que são causados por problemas na produção de hormônios. Há um terceiro tipo de problema que só o médico ortopedista pode tratar: o problema do crescimento. Há pessoas que o osso não desenvolve, e então ele procura um ortopedista, e através de remédios, de tratamentos, aquela pessoa passa a desenvolver o seu crescimento ósseo. Há um outro problema chamado de artrite. É a principal causa de dor nas juntas, e pode acontecer devido ao excesso de peso, traumatismo, desgaste natural da articulação. Por que os pastores são os ortopedistas de Deus? Por que Deus colocou os pastores como ortopedistas? Volte agora para o versículo 12 e veja comigo o que o apóstolo Paulo diz aqui. Querendo, diga comigo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí está o ortopedista. A palavra grega para aperfeiçoamento é catartismos. Catartismos é um termo grego médico. Catartismo é uma palavra grega usada para o médico que colocava o osso no lugar. Para o médico que consertava o osso. Paulo está dizendo que Deus deu pastores para a igreja, que ele deu o ministério para colocar o osso no lugar. Para tratar dos problemas de fraturas. O que são fraturas? O que é quebra de osso? Quando o crente peca, ele procura Deus, mas a quem ele vai procurar? É o pastor. É o pastor que vai lá colocar o ossinho no lugar. Pastor, pequei, caí mais uma vez, fracassei. Mas aí você procura o ortopedista que Deus colocou na sua vida. E ele coloca o ossinho espiritual no lugar de novo. E você sai do gabinete curado, sarado. O pastor é aquele que às vezes encontra a igreja estilhaçada. Porque tem dia, irmão, que você vem para o culto estilhaçado, cheio de problemas, cheio de complexos, e você chega aqui todo quebrado. Mas aí Deus toma o pastor Ivan com a palavra dos céus, e é como se o Espírito Santo juntasse cada pedacinho de osso, e você sai dizendo: que mensagem, que palavra, eu estou curado, eu estou diferente. Porque o pastor é o ortopedista de Deus, que vai lá e pega cada pedacinho de osso e coloca no lugar certo para a tua saúde espiritual. O pastor é o ortopedista de Deus, chamado para cuidar dos crentes que possuem osteoporose espiritual. Note comigo o versículo 14. Veja o que o apóstolo Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que seria a fraqueza espiritual? São esses crentes evangélicos que hoje estão firmes na fé, mas que amanhã, qualquer doutrina nova que surge, carrega a fé dele. Existem pessoas que comungavam da nossa mesma fé, mas que agora disseram que encontrou a fé verdadeira, que agora encontraram o caminho certo. É assustador dizer aos senhores que está havendo retrocesso. Há muitos cristãos voltando ao catolicismo romano. Há cristão voltando a seitas. Sabe por quê? Osteoporose espiritual. Fraqueza nos ossos espirituais. Porque o lobo, ele não ataca um animal forte. Ele procura os mais frágeis. Ele procura os mais fracos. E quais são os cristãos mais fracos? São exatamente aqueles que não vêm ao ensino da igreja, que não participam da EBD, que não estão nos trabalhos de mentoria, de crescimento espiritual. Eles se tornam vulneráveis, eles se tornam presas fáceis para os lobos cruéis, para os lobos devoradores. Note comigo que o apóstolo Paulo diz à igreja
de Éfeso, mas lá em Atos, capítulo 20, e os versículos de número 28 ao 31. Veja o que diz o apóstolo: olhai por vós, olhai pois por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pastor Ricardo, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus te colocou para vigiar o rebanho, para olhar o rebanho. Por quê? Porque o rebanho pode enfraquecer, pode ter osteoporose espiritual, e aí o lobo vai aproveitar. Note o 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, diga, entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Paulo aqui está falando dos lobos que entram, porque às vezes chega um lobo em nosso meio vestido de ovelha, e a gente pensa até que é pastor, até tem nome de pastor, tem credencial de pastor, mas é um pastel. Tem até jeito de pastor, mas só tem o jeito. E a gente tem que tomar cuidado. É nessa hora que o pastor, que é o ortopedista de Deus, ele está pronto para dizer: aqui não, lobo. Você não vai levar as ovelhas que estão fracas, porque eu vou alimentá-las com a palavra e elas ficarão fortes outra vez. Mas Paulo não fala só do lobo que vai entrar, pastor Haroldo. Paulo diz do lobo que já está. Note comigo, o versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Nós, pastores, constantemente lidamos com pessoas que não se submetem, que não se sujeitam à autoridade pastoral, que não se sujeitam, que não são submissos àqueles que Deus colocou para delegar sobre eles, e eles tentam arrebanhar um grupo na igreja. Eles procuram os mais frágeis, eles procuram os mais fracos, eles procuram os que são levados por toda a conversa bonita. Mas não se engane, que nem todo mundo que fala em nome de Deus está com Deus. Nem todos que usam a Bíblia Sagrada está de fato comprometido com ela. Você tem que conhecer a voz do seu pastor, porque Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Segundo lugar, os pastores são os ortopedistas de Deus que cuidam do crescimento saudável da igreja. Note comigo os versículos 13 a 15 de Efésios 4. Veja que o apóstolo Paulo está falando aí exatamente a respeito de crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura, diga, estatura completa de Cristo. Veja agora o 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, diga, faz o aumento do corpo. Então Paulo está falando aqui de crescimento. Os pastores são os ortopedistas de Deus para lidar com os cristãos anões. Tem gente que sofre de nanismo. Tem igrejas que sofrem de nanismo, que é a incapacidade de crescer. Tem crente que não tem visão, porque a ovelha tem uma visão muito curta. Então quando ela chega aqui, o pastor faz ela enxergar o horizonte, faz ela enxergar que ainda há esperança, faz ela enxergar que ainda tem jeito, que há crescimento, que tem como desenvolver, que tem como crescer. O problema é que tem muitos excessos na igreja. O problema é que tem muita gente que confunde inchaço com crescimento, gordura com saúde. Tem muita igreja que até está cheia, mas Jesus não está lá. Tem muita igreja que até parece que está lotada, mas Jesus não está lá. Porque é só um inchaço, é um excesso de orgulho, é um excesso de jactância humana, é um excesso de glória humana. Essas igrejas, elas são nanicas. Essas igrejas, elas sofrem daquilo que os ortopedistas chamam de nanismo hipofisiário. Elas pensam que estão grandes, mas são pequenas. Mas o pastor é o ortopedista de Deus.
que trata dos ossos espirituais da igreja. É aquele que diz: é por aqui que nós alcançamos a estatura de Cristo. É por aqui que nós nos parecemos com Cristo. É por este caminho que nós vamos glorificar a Cristo. Porque, pastor Ricardo, você não foi ordenado essa noite para a sua vanglória. Você não foi ordenado para a sua glória. Foi para a glória de Cristo. E a sua função, o seu papel como pastor, é levar outros ao conhecimento de Cristo e a terem a estatura e as características de Cristo Jesus. Só um pastor espiritual pode fazer isso com uma ovelha. Só um homem de Deus. Mas hoje os pastores lobos, devoradores cruéis, se aproveitam da fraqueza das ovelhas e não ajudam elas a desenvolverem. Mas eles usam as ovelhas para o crescimento próprio, para o enriquecimento próprio, para a glória própria. Estes não são pastores, estes são lobos cruéis e devoradores. Os pastores são os ortopedistas de Deus, para que a igreja não sofra de artrite espiritual. Note comigo que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16 ainda, ele vai usar a expressão auxílio de todas as juntas. Artrite é exatamente dores nas juntas. Tem muito crente com dores nas juntas espirituais. Tem muito crente que, infelizmente, ele sofre do funcionamento das suas juntas espirituais, porque a sua vida espiritual está desgastada. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis no Evangelho. Há pessoas que estão se sentindo entediadas de estarem na igreja, cansadas da igreja. Estão literalmente enfadadas com a igreja. Não suportam mais as celebrações. Eles estão com artrite. Eles estão com dores nas juntas. Eles estão cada vez mais distantes. E a artrite, ela não só gera dores nas juntas, como desgaste. Há muita coisa que acontece na igreja que gera desgaste, que gera descontentamento. Mas aí vem o pastor, o ortopedista de Deus, e lê para a igreja a palavra do Senhor, por exemplo, Isaías 40, 28. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e então as juntas são curadas, os desgastes são tirados, e você sai da igreja com a fé renovada. Levante a sua mão direita para o céu essa noite. O Espírito Santo está falando com você através dessa palavra. Tem muita gente que entrou aqui desgastado. Você está desgastado na família, desgastado com o ministério, desgastado com a igreja. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: eu renovo as tuas forças. Você vai voar outra vez para a glória de Cristo Jesus. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Vamos concluir. Os ortopedistas usam alguns instrumentos para exercerem o seu ofício. E é engraçado, pastor Ivan, que alguns desses instrumentos que os ortopedistas usam, pastor Haroldo e os demais pastores, tem tudo a ver com a nossa função. Tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos. Por exemplo, eles usam afastadores, alicates, eles usam alicate para osso, eles usam aproximador de costelas, cabos de bisturi, cinzéis, eles usam agulhas, eles usam facas, martelos. Mas eu quero destacar aqui alguma dessas ferramentas que tem tudo a ver com o nosso ofício, pastor Ricardo, com aquilo que nós fazemos no dia a dia, no ministério pastoral, com aquilo que nós lidamos com a igreja. Primeiro eu quero falar do aproximador de costelas. Diga isso comigo, aproximador de costelas. O pastor não pode deixar o corpo se dividir. Não pode. Às vezes o próprio ministério se divide. Por isso que tinha uma igreja que tinha um pastor, co-pastor, que era aquele que auxiliava o pastor, como aqui agora vai ter o pastor Ivan, presidente, e o co-pastor, o pastor Ricardo aqui, auxiliando.
Mas o co-pastor não gostava do pastor. E ele vivia dizendo, esse pastor tem duas caras. Esse pastor tem duas caras. Aí um belo de um dia de manhã cedo, pastor Haroldo, o pastor foi lá fazer uma visita, bateu na porta, e aí o co-pastor recebeu ele, sentou na mesa, e aí o filho do co-pastor começou a rodar o pastor. E olhava de um lado, olhava do outro. E aí o pastor disse, menino, quem foi que tanto você está olhando para o meu rosto de um lado e de outro? Não, pastor, é porque papai falou que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Às vezes o próprio ministério se divide. Picuinhas, briguinhas, desentendimentos. Às vezes nós temos aquela, eu não vou com a cara do irmão fulano, eu não gosto do irmão ciclano, não me dou bem com o irmão fulano. Irmão, dá uma olhadinha na sua mão, vê se aí tem marca de cravo. Dá uma olhadinha na sua cabeça, vê se você carregou uma coroa com 72 espinhos. Dá uma olhada no seu corpo, veja se ele recebeu 468 cortes expostos. Você não é Jesus. O Jesus que morreu por você, morreu por esse irmão que você disse que não vai com a cara dele. Jesus já foi com a cara dele e foi com a sua também. Jesus quer o bem dele e quer o seu também. E sabe quem é que coloca tudo isso no lugar? É o pastor. O pastor chega aqui com um aproximador de costela. Quem é o aproximador? A palavra de Deus. E junta aqueles que estão desunidos, aqueles que não iam com a cara, daqui a pouco estão se perdoando, estão de novo confraternizando, fazendo churrasco junto, comendo juntos, viajando juntos, porque esse é o propósito da igreja, está unida até que Cristo volte. Eu sei que não é muito costume dos irmãos aqui, mas dá uma olhadinha para o seu irmão assim, diga sempre, ó, se acostume com o meu rosto, se acostuma com os meus defeitos, se acostuma com o meu jeito. Sabe por quê? Diga sempre, sabe por quê? Porque nós vamos passar a eternidade todinha junto lá na glória. Quem vai lá para o céu juntos? Então levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Então o pastor tem que usar o aproximador de costelas. Tem que pegar e vai ser necessário. Vai ter horas que você vai ter que usar o aproximador. Mas vamos correr por quanto tempo? Segundo, o ortopedista usa facas. O pastor não pode deixar que heresias, falsos crentes, ervas daninhas, atrapalhem o crescimento saudável da igreja. Tem coisas que precisam ser cortadas. E aí tem que entrar a faca mesmo. Tem dia que você vai dizer, o pastor está duro hoje. Mas que palavra dura que o pastor deu. Ah, não é meu pastor, não. É que tem dia que o pastor tem que usar a faca. Arrancar aquelas ervas daninhas. E minha avó diz, meu filho, erva daninha não se arranca por cima, é pela raiz. A raiz tem que ser eliminada, tirada, para que haja uma saúde espiritual na igreja. Quantos crentes cheios de ervas daninhas, maus pensamentos, rancor, mágoas, ressentimentos. E eles ceiam, cantam, pregam. Mas aí o pastor é o ortopedista de Deus. E ele vem com a disciplina, com a correção, com a exortação. E ele corrige o rebanho. E as ervas daninhas são tiradas. E a igreja recebe saúde espiritual. Mas há um outro instrumento. E aqui eu finalizo a minha fala. Utilizado pelo ortopedista. Que é o martelo. O ortopedista tem um martelo. O pastor não pode abrir mão, pastor Ricardo, da verdadeira pregação bíblica, cristocêntrica e confrontadora. A palavra de Deus é o martelo que o pastor não pode tirar da caixa de ferramentas. Jeremias 23, 29, o profeta diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que quebra a penha. Mude disse, ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. A única forma do pastor exercer bem o seu ministério é com a pregação bíblica verdadeira. Não é pregar para a glória própria, não é pregar para enriquecimento próprio, é pregar Cristo, é pregar a cruz, é pregar o arrependimento, é pregar a conversão, é pregar a nova vida em Cristo, o novo nascimento, a volta de Cristo, é apresentar as doutrinas com compromisso. Está faltando pregação bíblica em nossos dias. Tem muitos pastores, irmãos, que eles estão colocando óculos verde nas ovelhas. O capim está seco, mas ele coloca um óculos verde.
porque ele não se prepara, ele não tem devocional, ele não tem tempo para leitura, ele não se dedica a estudar a Bíblia sistematicamente. Eu fico preocupado quando eu vou na casa de alguns pastores, e eu fico procurando. A primeira coisa que eu gosto de ver quando eu vou na casa de um pastor é a biblioteca dele. Eu sou apaixonado por livros. Aliás, Voltaire disse que a leitura engrandece a alma. E quando eu vou na casa de um pastor, logo vou na biblioteca dele. Eu chego na casa de alguns pastores, ele diz, não, eu só leio a Bíblia. Só tenho a Bíblia. Aí duas coisas passam pela minha cabeça. Ou esse pastor é muito bom mesmo, muito bom que ele não precisa de livros, ou ele é um tremendo de um preguiçoso. E na maioria das vezes a segunda razão é a que eu mais acerto. Pessoas preguiçosas no exercício do ministério se acomodaram. Se acomodaram depois que foram ordenados. Não se acomode, pastor Ricardo. Estude mais, prepare-se mais, busque mais. Tenha sempre um pão quente do céu para alimentar as ovelhas de Deus. Porque este rebanho aqui não está aqui para comer comida enlatada, de micro-ondas, comida de fast food, prontinha não. Esse rebanho está aqui para receber uma mensagem que vem direto do céu, para alcançar a alma, para alcançar o coração, e eles ao saírem, sairão transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas tem muitos pastores que abandonaram o seu compromisso com a palavra de Deus. Há pastores relaxados, que não fazem devocionais, que não se preparam, que não se reciclam. Você, pastor, deve lembrar que antes de usar o martelo para os outros, o primeiro a ser martelado é você. Antes de eu preparar esse sermão para pregar aqui essa noite, o primeiro a receber a martelada fui eu. Nós precisamos ter a consciência que a ovelha mais perigosa, que a ovelha mais trabalhosa que nós pastoreamos, é aquela que todos os dias nós olhamos diante do espelho. Eu levanto todos os dias e digo, Tiaguinho, se cuida, você é uma ovelhinha trabalhosa, você precisa se adequar ao Evangelho, à palavra de Deus. Então lembre-se disso, pastor. Você é o ortopedista de Deus para a igreja. E você tem que usar esse martelo, porque a palavra de Deus para a igreja é o martelo. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus para a igreja é a espada. Efésios 6, 17. O apóstolo Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para a igreja é a água. Efésios 5, 26. O apóstolo Paulo diz, fazendo a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus para a igreja é o leite. Primeira epístola do apóstolo Pedro 2, 1 e 2. Pedro fala que a igreja tem que ser alimentada com este leite puro, racional. A palavra de Deus é o martelo que o pastor jamais pode abrir mão, porque só a pregação bíblica, só a pregação cristocêntrica pode fazer essa igreja chegar aos céus e avançar para a glória de Deus Pai. Quantos aqui, quando vem a igreja, são renovados pelo poder dessa palavra, são fortalecidos pelo poder dessa palavra? Levante a sua mão para os céus, feche os seus olhos essa noite. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo de Deus. Que onde estiver um osso quebrado em sua vida, que onde estiver um estilhaço no seu corpo espiritual, pode ser você pastor ou membro, peça Espírito Santo, pelo poder da tua palavra. Aleluia. Coloque tudo no lugar outra vez. O Espírito Santo está aqui entre nós derramando o seu poder curador.